O Rumo das Coisas. Um espaço para debates, ideias e cidadania. A apresentação: Alcindo Dalcin. Todo dia às 4:30 e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína passageira passa as horas do seu dia em trens lotados, filhas e... Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Fema. Tudo bem com vocês? Nós estamos trazendo ao ar mais uma edição do programa Rumo das Coisas, neste sábado, dia 21 de dezembro de 2024. Ela diz que apesar de... Temperatura na casa dos 24 graus e vai ser assim hoje, né? E talvez durante toda a semana também, um período assim mais agradável, né? Do que esses calorão imenso, né? Janaína, né? O nome dessa música, que é a história de uma mulher, como tantas outras nesse Brasil afora, que trabalha praticamente 3 turnos, né? 2 turnos no trabalho e 1 turno para a família, e acorda de fato madrugada e já sai para o trabalho e encaminha ainda a família, né? E essa é uma estatística interessante no Brasil, que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente quando se fala do Natal, a festa da criança. Até que ponto mães assim têm condições de fato zelar pelos seus filhos como elas próprias sonhariam, né? Então nós temos muitas Janaínas aí, Brasil afora. Então, conforme anunciado nas redes sociais, divulgando o programa, eu lancei um questionamento, né? Qual é a essência do Natal? Nós vamos falar sobre isso aqui hoje, né? Qual é a essência? E nós nos propomos a refletir sobre isso aí, entende? E eu convidei um casal que eu particularmente gosto muito, né? E sei que eles têm uma reflexão muito interessante em torno desses temas mais cristãos, né? E da própria educação também, que é o seu Írio e a dona Vera Brum. Bom dia. Bom dia, Alcindo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fema, programa Rumo das Coisas. É uma alegria estar aqui, poder partilharmos algumas ideias sobre esse tema tão importante aí, o consumismo e a essência do Natal. Bom dia, professor Alcindo, nosso querido e eterno colega, né, da Escola Cairu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fema. A gente fica muito feliz, né, orgulhosa e agradecidos, então, de estar partilhando hoje essa reflexão, né, interessante neste momento que nós estamos nos preparando, então, para o Natal. Pois é, que legal. A alegria é minha de poder trazer vocês aí para ajudar a refletir sobre um tema. Aliás, hoje de manhã eu estava tomando meu tradicional chimarrão das 5 da manhã. A gente vai pegando uma idade, a gente também vai pegando uns costumes de levantar muito cedo, né? E aí vai. Aí a gente começa, enquanto toma um chimarrão, o outro, a gente vai pensando, ouvindo uma musiquinha também. Essa palavra refletir, nós nos propusemos hoje aqui a refletir sobre um tema. Na filosofia, a palavra refletir, ela tem um significado todo especial. É debruçar-se sobre um tema, sobre um assunto, sobre um fato e pensar. Mas pensar a partir do quê? Das bordas dele? Não, isso traria o que? Um senso comum, né? Mas refletir é pensar por dentro. Isso é a essência de cada coisa. Mas, como diria assim, a essência das coisas, elas estão nas coisas.
Portanto, é no chão da vida, que nós vamos falar hoje sobre o Natal. O Natal não foi apenas um acontecimento assim, sem chão. Pelo contrário, ele aconteceu nos fatos da história. Um casal que estava ali prestes a ter um filho e não teve lugar na cidade para eles. Não receberam o acolhimento que precisariam ter. Por isso eu coloquei na chamada ontem, que talvez a essência do Natal é a vida nova que nasce, e todo dia nascem vidas novas para que a humanidade possa se renovar. E a humanidade só se renova quando acolhe, quando cuida e quando, de fato, dá um sentido para essa vida nova que nasce. E é muito bacana isso, né? Eu me lembro uma vez, eu morava em Porto Alegre, lá na Lomba do Pinheiro. Eu era frade franciscano na época, né? E a gente preparava os batizados nas casas, né? E não era só com o pai e a mãe, negativo. Toda a parentagem, todo que tinha de pessoas que tinham um vínculo com a família. Às vezes, preparar um batizado, a gente enchia a casa de gente lá. E eles tinham um costume, inclusive me lembro muito bem porque era um casal aqui de Três Passos, que tinha se mudado para lá, e eles tinham um costume, batizar em casa e batizar na igreja. Eu disse, que bacana isso, batizar. Então nós, no final da preparação do batismo, todo aquele ritual, nós batizamos em casa. E quem batiza ele em casa? Era os anciãos das duas partes, os avós. E todo mundo estava ali, e sempre no final se fazia uma oração com as mãos estendidas sobre a criança, desejando um sinal de infusão do Espírito Santo e do acolhimento. Agora nós te acolhemos dentro desse espírito de família que nós somos. Achava aquilo tão lindo assim, até me arrepia, cara. Tão plena de significado. Então, quando a gente reflete, a gente quer entender também o significado, né? E hoje, claro, não estou assim preocupado em saber a história do Natal, se é 25, não é, tem essas polêmicas aí, mas eu acho que para nós é ressignificar esse acontecimento histórico. O que vocês acham? Eu gostaria de começar pensando assim, como mãe, perfeito, né? Como pai, mas especialmente como mãe. Então, e o papel dessa mãe Maria, então trazer um pouco de Maria, né? Onde recebeu essa notícia de ser mãe numa época em que era tudo certinho, né? Mãe, pai, casados, porque tudo era pecado, tudo era errado. E dali a pouco ela recebe a informação, né? De ser mãe, e onde ela não teve essa relação mais íntima, como se diz a história, com o namorado, com o futuro esposo. Sim. E aí eu imagino ela e me imagino enquanto mãe nesse momento, né, de receber essa notícia numa sociedade onde condenava isso. Era condenado. Então é uma coisa assim tão especial, tão magnífica, onde tudo se ajeitou, né? Tudo se ajeitou, mas se ajeitou entre aspas, né? Porque começou pela notícia, começou pela informação. Ela poderia ser apedrejada, poderia ser morta naquele momento, porque não era permitido uma mãe solteira e uma mãe tão nova, né? Tão jovem como Maria foi. E começa então pela primeira coragem de uma mulher, né? De acolher essa criança e enfrentar esse problema, essa situação, não esse problema, situação. Sim. E aí os dois começaram a enfrentar juntos e não tiveram lugar. Me imagino como mãe, nasceu uma criança onde, para nós, presépio é uma coisa linda na nossa casa. A gente mostra aquilo bonito, né? Mas onde que nasceu essa criança? Numa estrebaria, né? Sem condições e sendo fugida. Quer dizer, eles tiveram que fugir para poder nascer a criança. Depois tiveram que fugir para poder
viver com essa criança. E o fugir, o esconder essa criança foi eterno. E aí essa criança veio por Deus. Deus mostrou aonde ela nasceu, né? Na humildade, né? Porque se esperava Jesus onde? Num palácio. Numa mulher que tivesse condições hiper para sobreviver, de sobrevivência. Então aí começa o nosso primeiro exemplo de nascer uma criança num espaço indigno, que para hoje pensamos nós mães levar uma criança, nós nascer numa estrebaria, no pior lugar, né, que poderia acontecer. Então isso não é por acaso, né? Então a coragem da mulher, né, a vontade da mulher fazer com que essa criança viva e aí esse tempo todo que hoje ainda nós continuamos celebrando, comemorando, festejando. Então isso não é por acaso. Legal, Irio. Não, acho que tu introduziste muito bem, Alcindo, a essência do Natal, né? Nos faz refletir muito, e essa questão do refletir ou do pensar nos proporciona isso, e nós não recebemos algo pronto, mas de a gente pensar este gesto tão significativo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e que ficou marcado na história para os cristãos, para os seguidores de Cristo, né? Esse casal simples, humilde, né, recebe essa notícia que iam ser pais, né, de alguém extraordinário que ia revolucionar o mundo, mas que também ia ser sinal de contradição, né, para os pensamentos da época, né? Imaginemos a dor também, né, a que sentiu essa mãe, saber que seu filho já seria um motivo de contradição e de revolta para muitos, e assume isso com muito carinho. Então, lembrar da essência do Natal é trazer isso um pouco presente também, e essa reflexão. Esse casal sai da sua terra natal, da sua pequena Nazaré, né, rumo a Belém, né, para o recenseamento. E lá, né, se dá o nascimento, acontece os dias de parto, né, e se dá o nascimento dessa figura extraordinária que vem e revolucionou o mundo e que foi e é ainda hoje a contradição para muitos, né? Recebe esse menino com muito amor e carinho, e não tem, né, como a Vera colocava, lugar para ele nascer, e nasce numa estrebaria e é colocado como não tinha nem berço, colocado entre panos num coxo onde os animais comiam, né? Isto demonstra todo um carinho muito especial com os mais necessitados, com os fragilizados, com os marginalizados, enfim. Mas trazer isso presente para nós também nos faz refletir, né, essa simbologia, não digo simbologia, mas esse fato concreto de que alguém vem para denunciar esse sistema, que era um sistema massificante, dominador e que excludente, né? Que excluía principalmente os mais fracos e marginalizados, e que na Vera colocava, se esperava que fosse nascer uma grande liderança, e fosse nascer num palácio e que dominasse, né? E ele nasce mais simples do que os que existiam lá, né? Mais pobre dos pobres que existiam lá. E ele traz então para essa humanidade uma esperança, né? É um sinal de esperança, né? E a gente então é bom relembrar isso, também refletir sobre essa caminhada que nós estamos no contexto atual, sobre um pouco a degradação dessa história também, onde cai no esquecimento que nesse período nós estamos vivenciando e nos preparando para receber o nascimento deste menino, celebrar e viver o nascimento deste menino, para que a gente possa também passar isso para as gerações futuras. E hoje vivemos, né, um período bastante assim, contraditório, contraditório a esses princípios, né, a essa história, né? Hoje pela manhã, entre um chimarrão e o outro, eu estava lendo um artigo publicado por uma psicóloga chamada Laís Fontenelle. Achei muito interessante a reflexão dela
enquanto assim, esse olhar da psicologia com relação à mensagem que o mundo atual está passando para as crianças, né? Está transmitindo para as crianças sobre o significado do Natal. Diz ela assim: é triste que as próprias crianças não se percebem como natalinas. Porque o que nós estamos celebrando é a natalidade. Quer dizer, o fato de que uma criança veio ao mundo. E ela se preocupa, estava muito preocupada naquele texto, dizendo assim, ó: como é que as crianças hoje não se sentem como parte do espírito do Natal? Por quê? Porque a mensagem predominante é que Natal é dia de ganhar presente. Exato. Então, o significado central foi deslocado da criança para uma coisa. Olha que triste isso, né? Não que não se possa dar presentes, tanto é que Jesus recebeu presentes. José e Maria também receberam presentes, mas esse não era o central. Até porque cada um tem um símbolo, a mensagem desses presentes ela é simbólica, né? E ela coloca assim que é muito triste quando a coisa passa a ter papel, posição de centralidade e não mais a vida de quem nasceu e que veio ao mundo, como a Verinha destacou bem antes, o senhor também, né, Írio? Veio com um propósito. Foi Deus que estabeleceu. Vai lá. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho. Ele diz assim: Deus, no Natal, né? Deus se humanizou para que a humanidade pudesse se divinizar. E aí eu me lembro do Leonardo Boff, numa obra dele que se chama A Vida para Além da Morte, onde ele diz assim que o plenamente divino é também plenamente humano. Por quê? Porque a graça divina, ela só consegue se realizar na materialidade humana, no espírito de quem está aqui entre nós. Se nós não estivéssemos aqui, não haveria a graça de Deus, né? Que coisa interessante. Então, uns minutinhos para nós pensarmos sobre essa guinada de significados. E eu diria assim, é triste quando os próprios protagonistas, porque lá em casa, quem são os meninos Jesus lá em casa? A gente às vezes chama os capetinha, né? Não, mas eles são as nossas alegrias, né? São. São os nossos filhos, os meninos Jesusinho do mundo atual, porque são eles a possibilidade da humanidade cumprir a promessa de Deus, né? A renovar essa vida que está aí, né? Entende? Sim, eu ouvindo isso, né, e pensando, a gente avalia a criança. Mas e nós adultos? É o que está produzindo a mensagem. Né? Então nós adultos estamos produzindo isso. Nós não estamos mais trabalhando. A gente vinha conversando sobre isso, né? Eu e o Írio. Até ontem à noite a gente participou de uma serenata muito legal. Legal. Então fomos fazer a serenata, né, para nossos amigos. A gente tem essa uma tradição que já vem de muitos anos com o movimento de cursilhos. Tá. Então a gente vai, a gente canta, a gente leva a mensagem. E aí a gente vinha conversando sobre isso. Qual de fato é o sentido do Natal? Né? Daí até o Írio dizia assim: quando eu era criança, como era? Né? Como era quando eu era criança? Não existia o Papai Noel. Não existia, porque naquele período não existia o presente. Mas a gente comemorava, celebrava com a bolacha pintada, com o bolo, com a cuca, as balinhas. com as balinhas, né? E isso foi se perdendo. Eu acho que a nossa geração, Alcindo, a nossa enquanto pais, da Vera, do Alcindo, do Írio, também nós temos uma certa responsabilidade sobre isso. Porque nós vamos enfeitar nossa casa com o quê na porta? Com o Papai Noel? E cadê o menino Jesus? Nós vamos falar do presente. O que você quer de presente?
Mas o que você fala do menino? Qual é o presente que Jesus está trazendo para nós no nosso dia a dia? Ou de que forma eu posso trazer ele mais para mim, para dentro de mim, para mim poder viver esse menino Jesus nas minhas relações, nos gestos com quem eu convivo. Então, eu acho que nós temos que estar pensando muito, muito seriamente, porque a nossa geração vai deixar um legado. Isso. Né? Para os nossos filhos e nossos netos. E como é que os nossos netos? Nós temos um neto, né? A gente fala sobre isso. Até esses dias, ele estava escrevendo uma cartinha pro Papai Noel, mas também pro menino Jesus, porque a nossa nora também trabalha isso, né? O menino Jesus. E fazer a cartinha para o, né, menino Jesus e para o Papai Noel juntos, né? Então, trabalhar um pouco essa questão de valorizar esse menino Jesus, contar a história dele. Olha que lindo esse período, contar a história dele. Quantas histórias tem, né? Através quantas historietas, quantas formas de poder estar dizendo para ele o que ele fez, né? O que ele poderia, como ele viveu, como ele se relacionava com o pai e a mãe, né? Com os amigos, com a comunidade onde ele vivia. Então, eu acho que falta a nós também contrapor. E nós não nos contrapomos ao próprio sistema econômico. Hoje a gente só enxerga o presente. Sim. Mas que presente é esse? Inclusive as ações caritativas hoje, elas estão muito assim mercantilizadas, né? Mas eu vou aproveitar, Vera, colocar mais um pensamentinho daquela psicóloga. Me chamou muito a atenção esse texto dela. Ela diz assim, ó, que a criança, ela vive a magia das coisas. O que seria essa magia das coisas no Natal? É a dimensão celebrativa. Natal precisa ser celebrado. Como é uma festa familiar, né? Uma festa familiar de uma família que estava ali aos apuros, né? E nasceu, porque a família é o primeiro lugar do cuidado e da recepção. Por isso que o batizado lá começava com o batizado em casa, né? E depois ele é apresentado para toda a comunidade, e a comunidade o acolhe, recebe, celebra, entende, né? Então, assim como os filhos da gente também, as comadres, as parentagens, todo mundo vai lá, quer ver quem veio, porque essa dimensão do ver, ela como que é assim, ela consolida a relação. Você é nosso, você está dentro dos nossos braços, entende, né? Então essa dimensão celebrativa ela coloca, né? Que é super importante. E quando a gente sempre celebra alguma coisa, porque é essa alguma coisa que a gente tem que lembrar, né? Lembrar o que está sendo festejado, o que está sendo celebrado. Então isso que a Vera colocou corrobora um pouco esse pensamento da psicóloga, né? E Vera, nós vamos longe nesse papo aí, né? Não, vamos lá. Vamos fazer um intervalinho? Ok, e daí nós já voltamos. Depois continuamos. Puxando mais uns ganchos para nossa prosa aí. Ok. Tá? Voltamos já. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bare my soul. Sometimes I just feel it's only me who can stand
Life was a party to be thrown, but that was a million years ago. When I walk around all of the streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye. It's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day. Savior
Vestibular de Verão FEMA 2025 para o teu futuro. O primeiro passo para conquistar seus sonhos está aqui na FEMA. As inscrições para o Vestibular de Verão 2025 já estão abertas e essa é a tua chance de transformar o futuro que sempre desejou. Opções de cursos: administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, marketing, psicologia. Não deixe a oportunidade passar. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso. Inscrições pelo site www.fema.com.br ou direto pelo link da bio do Instagram da FEMA. Cansado da rotina? Sonhando em explorar as belezas do Brasil? Então prepare-se para viagens incríveis com a VDR Petri Turismo. A VDR Petri Turismo também se preocupa com a segurança e o conforto dos seus filhos. Oferecemos transporte escolar com frota moderna e motoristas experientes para que você tenha a tranquilidade de saber que os seus filhos estão em boas mãos. Não importa qual o seu destino, a VDR Petri Turismo tem a viagem perfeita para você. Ligue agora para 3511-6020 ou visite nosso site e faça um orçamento sem compromisso. VDR Petri Turismo, sua porta de entrada para as melhores viagens do Brasil. São mais de 35 anos de prestação de serviços de engenharia elétrica e comércio de materiais elétricos, hidráulicos, ferragens e ferramentas, sempre com o foco na satisfação do cliente. A Foco conta com profissionais responsáveis desde o projeto até a instalação, inspeção e manutenção de toda a parte elétrica residencial, comercial ou industrial. Uma grande variedade de materiais elétricos e hidráulicos, com destaque aos itens de iluminação decorativa expostos em amplo espaço, no que sempre prima pela qualidade dos produtos e no suporte técnico especializado. Venha conhecer também a nossa loja e showroom na Rua Buenos Aires 512, no centro de Santa Rosa. Nossa missão é entregar serviços de excelência e produtos de qualidade. Foco Engenharia e Comércio Limitada. E se a gente vivesse um ano novo mais que feliz? Um gesto de carinho, uma palavra de conforto, uma música para quem ama a gente. Pequenos momentos que nos aproximam e nos trazem um novo significado. Com essa união, a gente compartilha grandes conquistas e enche a vida de luz. Que nesse novo ano, ser feliz juntos seja a escolha de todos nós. Boas festas, mais que uma escolha financeira. Cicobi. A magia do Natal está nas Óticas Diniz. O melhor presente também. Compre um óculos de sol e ganhe 50% de desconto no segundo óculos de sol. Afinal, quem você ama merece um presente surpreendente. Os modelos mais desejados por todo mundo. Venha para as Óticas Diniz e enxergue a magia do Natal. Confira o regulamento. Acesse óticasdiniz.com.br. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Feliz Natal! Olá, ouvintes Rádio Fema, tudo bem? Eu, Eli Rodrigues, estou passando por aqui especialmente para te desejar um período de festas e de férias repleto de boas energias, bons pensamentos, de muita reflexão, que te impulsione por todo esse novo tempo que se aproxima. Aproveite o tempo presente, pois como disse o filósofo, cada dia por si pode ser uma vida inteira. Ame com verdade, sinta com sensibilidade e permita-se conhecer-se melhor, praticando o autocuidado, como forma de demonstrar amor a todos e a tudo que juntos, enquanto seres humanos, formamos. Um abraço no teu coração. Boas festas! O verão está chegando e a HS Tintas tem à disposição o kit de tintas para pintar piscinas de concreto e de fibra. É uma tinta com maior resistência e durabilidade. HS Tintas, Rua Borges de Medeiros, 420, Praça da Independência. Telefone 3512-1256. Música, alegria, emoção todo dia. Oi, bom dia! A magia do Natal. Invadindo a sua vida. Fema FM. Estamos apresentando o Rumo das Coisas.
8h45. 8h45. Nós aí transmitindo o programa Rumo das Coisas, conversando com a Verinha, com o Írio, casal de amigos, né? Que já deixaram e continuam deixando suas marcas muito positivas na sociedade santarrosense e regional, né? Pela tradição que tem na área da educação, na área do cooperativismo. Vocês nasceram dentro da cooperativa, né? Verdade, assim, já há 47 anos já que convivo com o sistema aí. Mas tá um guri ainda. Vamos lá, vamos em frente. Tá um gurizote. Mas, gente, eu tô vibrando com esse nosso assunto hoje, porque sempre que a gente fala de vida, não é só um corpo. Como é que diz a filósofa Hannah Arendt, que eu cito muito aqui, que eu gostaria que todo mundo lesse essa pensadora, que vale a pena, né? E ela parafraseia o Aristóteles. Ela diz assim, o Aristóteles diz assim, que nós, falar aqui numa linguagem simples, né? Que o ser, quando nasce, todos nascem como exemplares dos seres vivos. Nós nascemos como um ser biológico, mas é no convívio, é na convivência com os semelhantes que nós vamos nos tornando o quê? Humanos. E o que é tornar-se humano? É, de fato, inserir-se e assimilar, não de uma maneira passiva, mas de uma maneira ativa, né? Progressiva, a gente vai aprender, né? Uma cultura. Então eu digo assim, como existe uma cultura de cuidado com a criança, e veja bem, vamos definir bem aqui, nós estamos hoje em dia num excesso de cuidado que beira aquilo que a psicologia chamaria de excesso de, como é que vamos dizer assim, Vera, quase que um domínio sobre a autonomia, a possibilidade da criança desenvolver autonomia, coisa assim, né? E, no entanto, o cuidar não é só isso, né? O cuidar é muito mais, E quando a gente fala em vida nova no mundo, não é só um corpo que nasceu, mas é sim o significado maior, é uma nova esperança, né? E o Papa Francisco, ele vem falando já há um bom tempo, eu até já falei sobre isso com o professor Ayrton aqui, dessa dimensão da esperança, a dimensão a gente tem que ser um ser voltado para a totalidade da natureza, das pessoas, de tudo. Nós somos parte de um todo da obra criadora de Deus, né? E uma frase bonita do Papa Francisco é o levante da esperança. Palavra forte essa. É verdade. Palavra vigorosa, o levante da esperança, né? As transformações do mundo vêm por um levante. Isso é, ninguém sentado, mas uma vida ativa, coletiva e todo mundo puxando junto, né? Em prol do quê? De um projeto. Projeto. Aí vem as nossas escolhas, e para isso precisamos de diálogo e tanto mais, né, Verinha? A gente falou tanto isso na nossa vida como professores, né? Então, né, falar do Natal, então, também é um tempo da grande esperança. Da grande esperança. Porque Deus envia, então, o seu filho, né? Para quê? Para resgatar a dignidade humana. Então, aquilo que tu diz, né? Do humano. E também para acolher a todos. Então, pensando assim, o Papa Francisco, ele nos diz o seguinte, que no coração de cada pessoa encerra-se a esperança como um desejo e a expectativa do bem, tá? Então, apesar de não saber o que vai acontecer comigo amanhã, né? Então, quer dizer, e aí o Írio vai falar daqui a pouquinho do Jubileu da Esperança, mas eu gostaria de destacar um material que nós trabalhamos todos os anos na Igreja Católica, que é com os grupos eclesiais. E o tema deste material, da preparação para o Natal, é Cristo, a maior esperança. E dentro disso,
a proposta é desse levante, né? Levantar e levar a esperança. Levar a esperança para quem, né? Para todas as pessoas com quem a gente convive. Começando com a nossa família. Colocar-se a caminho, estar juntos, fazer um grande movimento de solidariedade e de fraternidade. Então, ir ao encontro do outro. Nós não somos ilhas, né? Nós somos pessoas que vivemos juntos, por isso que nós nos humanizamos juntos, né? A gente nasce e vai se humanizando, e o primeiro espaço de humanização é a família. Então, nós precisamos estar sempre fazendo alguns pequenos gestos, né? Esse levante de pequenos gestos de solidariedade, de acolhida, mas que não fique só nesse tempo do Natal. Que isso seja uma prática do nosso cotidiano. Que a gente possa enxergar as pessoas, olhando para as pessoas como pessoas humanas. E olhando para elas, e fazendo aquilo que é possível fazer, aquilo que é necessário fazer, aquilo que é urgente, mas no nosso cotidiano. Então, se pede muito fortemente esse levantar, como você falou, Nelson, do levantar, né? Levar, buscar, caminhar junto. Um outro ponto que ele traz muito forte, o Papa Francisco e todo esse material que foi trabalhado, é a esperança a partir da oração. Eu vou colocar aqui na câmera para o pessoal conhecer. Então, alimentar a esperança a partir da oração. E aí, esta oração, quando a gente fala, não é só aquela oração tradicional que nós, enquanto Igreja Católica, professamos, mas é aquela oração de ação, né? Do olhar para o outro, de estar acolhendo, né? De estar juntos. E ainda seguindo até o primeiro mandamento, amar a Deus e amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Olhe o desafio, né? Então, se relacionar com Deus, mas enxergar Deus nos irmãos, né? Enxergar Deus na criação e ter o cuidado. Um outro ponto forte que se traz é o fortalecer a esperança na comunidade, né? É estar junto com a comunidade. A gente aprende junto, a gente vive junto, a gente acolhe junto, né? Então, a comunidade, ela é muito importante para nos fortalecer e para dar continuidade, então, à nossa espiritualidade, à nossa fé. E aí ele traz também o viver a esperança na solidariedade. Ele continua reforçando isso, né? Estarmos sendo solidários, né? Compartilhar as nossas alegrias, compartilhar aquilo que não é bom, né? E olhar para as pessoas em volta de nós, que é primeiro a família, depois a comunidade, a sociedade, olhar com os olhos de Jesus. Né? Então, olhar com os olhos de Jesus e ver aquilo que é possível que a gente possa fazer. Muito bem, Vera. Eu acho que bem oportuno esse levante da esperança, né? E trazer para a gente refletir aqui também. Então, eu acho que cabe aqui também a destacar toda a caminhada que a nossa Igreja Católica está iniciando, exatamente nesse sentido, né? Nesse levante da esperança, né? Em cada 25 a 25 anos, a Igreja Católica celebra, a partir do Vaticano, do Papa Francisco, o ano santo, né? O ano santo. E esse ano foi muito interessante na escolha do tema, né? Peregrinos da Esperança, né? Peregrinos da Esperança, exatamente, que vem coincidir com esse tema aqui tão 2025, né? 2025, né? 2025, o ano santo, e o tema Peregrinos da Esperança. Então, aliás, uma esperança que não se levanta não combina com o peregrinar, né? Com certeza. E se me permite só um parênteses, olha que coisa bacana. Isso é pleno de significado, né? Tem um psicanalista chamado Yves de la Taille. Ele dialoga com o pensamento de Edgar Morin, do Bauman, sobre a questão do peregrinar, e o peregrino e o turista, né? O turista é um cara ansioso, em princípio. Embarca aqui, ele já queria estar lá. O peregrinar, não. O peregrinar é aquele que diz o poeta, é o que vai fazendo o caminho ao caminhar. Vai se deliciando, vai admirando, vai contemplando. Ele faz um andar, assim, cheio de significado.
valorizando tudo que tem no trajeto e assim por diante. Então, ser um peregrino da esperança, aquele que se levanta, ele pressupõe o quê? A contemplação de tudo que está no rumo das coisas. Perfeito. Tudo que está ao seu entorno, né? Nos entornos. Viver a cada momento e cada espaço nessa contemplação. E nesse peregrinar, né? Tem lugar para todos. Tem lugar para todos, né? Então, é importante então concluir essa minha colocação, né? Que onde a Igreja Católica está vivendo, então, esse ano santo, vai começar a viver, aliás, agora 2025, eu estou quase dentro do ano 2025, mas que está sendo todo preparado e já vai estar sendo lançado a partir de hoje. No Vaticano, até ontem assistimos, né, aos noticiários e trazia toda essa reflexão, até no jornal a gente percebeu isso, as notícias que o Vaticano está se preparando para fazer o grande lançamento hoje, com o Papa Francisco, Peregrinos da Esperança, lançamento do Ano Santo. E a nossa diocese aqui de Santo Ângelo está programado então para o dia 29, também um grande encontro, uma grande celebração na Catedral, né, com a abertura das portas, né, das portas da Catedral, celebrando então esse momento como início, né, desse Ano Santo, e que nos leva então a refletir também exatamente desse tema da essência do Natal, de não perdermos a esperança, né, de nós enquanto família, né, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto ser, jamais perder a esperança e caminhar, peregrinar, contemplar, tudo que gira em torno. Sim. Fazer uma reflexão também em quem sou eu, quem sou eu, para onde eu vou neste momento, para onde me leva, o que me leva a construir nessa vida, Então, não perder jamais esta esperança de vivermos uma fraternidade, viver esse princípio, essa essência do Natal, que é o nascimento, que é a vida que se inicia, a vida que se renova, a vida que quer plenitude. Esse é o tema central, deste Ano Santo que vamos viver. Peregrinos da esperança, peregrinar, caminhar. Uma questão que a gente poderia colocar para a gente pensar juntos, levantes da esperança. Mas esperança em quê? Essa que é a grande questão. Nós estamos vivendo um mundo muito conturbado, e o nosso Papa Francisco, ele está profundamente sintonizado com o que está acontecendo no mundo, e ele chama muito a atenção. Acho que os níveis de conflito no mundo, eles estão muito elevados. Estamos aí à beira de qualquer palito de fósforo que se riscar, explode uma terceira guerra mundial. Mas isso são as macro questões, mas as micro questões, a questão da pobreza, da fome, o cuidado com as próprias mães. Depois quero levantar uma questão assim que me chama muito a atenção quando a gente fala de criança. A Vera, na abertura do programa, falou como mãe. E nós temos hoje no Brasil um número muito alto de mães solo, aquelas mães que não têm seus companheiros ao lado para ajudar tocar a vida, cuidar dos filhos, porque filho não é só da mãe, e assim vai. Então a gente tem que questionar isso. Esperança em quê? Eu só queria ainda destacar, aquilo que o Írio está para dar continuidade, que o Papa Francisco, ele fala que esperança é humilde. Esperança é humildade. E a humildade é uma virtude que se trabalha. E a esperança, ela é alimentada pelas nossas opções cotidianas. Aí, esperança em quê? Aí nós temos que fazer essa leitura. O que é que está acontecendo? Eu acho que uma análise da nossa conjuntura para ver quais são as necessidades, o que é. Então, fazer eu sempre digo assim, bem dentro da metodologia, ou da dinâmica que a gente trabalha na escola. Problematizar o que está acontecendo, Aí, aprofundar o que está acontecendo, olhando um referencial bem teórico, e aí ir para a ação.
Então, para a ação, Era como ver, que está? julgar e agir, Isto, ver, o discernir, o discernir e o agir. E aí, se nós conseguirmos usar essa metodologia dentro do nosso cotidiano, através das nossas escolhas, nós vamos conseguir chegar a fazer o que é possível fazer, o que é necessário fazer e o que é urgente fazer. Então, tem coisas que nós temos que fazer enquanto leigos, enquanto pessoas, enquanto cristão. Mas tem políticas públicas que nós temos que também pressionar, porque na verdade somos nós, né, a buscar. E na hora das nossas escolhas, saber escolher pessoas que vão de fato fazer esse olhar para a sociedade. Fazer esse olhar do ver, do discernir e do agir. Se nós conseguíssemos fazer dessa forma, onde as pessoas que têm, não digo o poder, então, né, tem a decisão final, né, delas poder fazer essa dinâmica cristã, que é a cristã, e que é ao mesmo tempo de todos, porque é universal, né? Olhar o que é possível fazer, o que é necessário fazer dentro dessa dinâmica da nossa sociedade. Como estão as nossas crianças? Falamos do nascimento. Quanta criança hoje estão vivendo só com a avó, só com a madrinha, em casa? Quantas crianças estão na fila de adoções? Quantas mães estão hoje, né? E nós condenamos muitas vezes quando elas ganham a bolsa daqui, bolsa dali, bolsa para sobreviver. Nós ficamos questionando, vivo, né? Nós questionamos. E eu sempre digo assim, né? Políticas públicas que defendem a vida. Bom, política da saúde nós temos, né? Saúde para todos. Pelo menos essa é a intenção. Escola nós temos, escola para todos. E comida para todos. Nós, quando temos algumas políticas públicas dentro disso, nós ficamos questionando ainda que não está certo, né? Então, essa esperança, ela tem que estar alimentada nas nossas escolhas, nas nossas opções. Mas pode ver, Vera, assim, quando uma política pública dessas não funciona bem, não é o problema da política pública, é o problema de quem executa. Da execução. Uma sociedade que não fiscaliza, porque ela não foi educada para a cidadania. Ela foi educada só para receber. E aí não tem o que se queixar. Nós temos que fazer o levante da consciência. E aí também eu trago assim, da pessoa que recebe dentro da política pública. Quantas vezes essa pessoa também não foi educada para ser justa, para ser honesta, para de fato estou precisando, não estou precisando, é necessário, não é. Então nós temos que trabalhar muito ainda, né, para poder contribuir. Olha aqui que palavra vigorosa é essa, levante da esperança. Quando a gente começa a abrir o leque de reflexão, nós vamos abraçando o quê? Um modelo de sociedade, um modelo de vida nesse planeta. E isso que não falamos ainda do levante da esperança com relação à natureza, porque criação, olha, a violência contra a natureza tá gigante demais, né? Tá gigante demais. Eu tinha planejado um programa, ainda vamos fazer, só que a pessoa não pôde. Eu ia entrevistar uma pessoa de Portugal. Olha só. Nossa filha está em Portugal. Claro, que tal, hein? A mamãe aqui, coruja. Lasqueira. Tá fazendo um mestrado lá em Portugal, sim, em Porto. Que bacana. Ele é um dos diretores de uma universidade lá, esse que eu ia entrevistar. Mas não vou nem citar o nome ainda, porque ainda estamos tentando remarcar uma data. É um estudioso da intergeracionalidade. Nós precisamos, eu achei muito interessante, quem me cantou a pedra foi um amigo meu, que fez pós-doc lá. E diz ele que ele tomou café da manhã muitas vezes com esse cara e o papo era a intergeracionalidade. Nós construímos uma consciência minimalista nos últimos séculos, baseado na exploração das coisas e cada vez mais violenta e persistente. E a gente não pensa, a gente cria filhos e a gente não pensa que a gente tem que deixar esse mundo melhor para eles. Eles vão pagar os pecados que nós cometemos. Então ele é um estudioso desta área e eu acho que ele merecia um levante.
Bem interessante. O levante da intergeracionalidade. Muito interessante. Vamos fazer um intervalinho? Tá muito Pode bom ser. esse papo aí, Ok, viu? vamos lá. Tá? E voltamos em seguida. 9h18, nós estamos transmitindo o Rumo das Coisas e fazendo reflexões em torno da essência e do significado do Natal, para a gente poder assim festejar, celebrar um Natal de forma de fato mais cristã e menos consumista, né? Tem uma frase que eu li num texto, ela é de um padre de uma paróquia lá do interior do Nordeste, que me chamou a atenção. E que, aliás, na verdade, isso aqui é a tradução em outras palavras de um texto bíblico, né? Que a fé sem obras é uma fé morta, né? Quer dizer assim, sem a vivência religiosa, a fé perde o seu sentido. E quando a gente fala em vivência religiosa, nós sempre pressupomos, pelo menos na Igreja Católica, né, que a fé é vivida na comunidade. Não é uma coisa puramente sentimental e individualista, né? Fé e obras andam juntas. E eu diria até mais, pelo menos tudo que eu aprendi na minha vida, né, que quando se fala uma fé vivida na comunidade, não é só o fato de a gente poder se reunir numa igreja e celebrar juntos, não. O país é uma grande comunidade, então eu aí buscaria mais na filosofia uma expressão que de Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, que dizia o seguinte: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou eu salvo as circunstâncias, ou eu morro com elas, né? Então, o que ele quis dizer isso? Que, na verdade, e agora trazendo de novo para a reflexão da fé, a fé, ela tem que fazer esse levante para salvar as circunstâncias, isso é, corrigir o que não está legal nesse mundo. Certo. Porque o nosso ideal cristão é o amor ao próximo. Isso é o sentido último de uma vida comunitária. Amar uns aos outros. A moda, como Deus amou todos, né? E claro, se a gente der uma olhadinha por aí, eu gostaria de pontuar um aspecto que envolve a criança. Eu não sei se dá para dizer que uma criança consegue viver com dignidade se a mãe dela e também o pai não conseguirem ter uma vida assim, digamos assim, digna, não de impuros, mas eu digo assim, ter as condições mínimas para poder manter uma família e não uma família que vive a necessidade ou a extrema necessidade. Porque todos nós carregamos os traumas e as marcas das condições materiais de existência. No Brasil hoje nós temos um número muito grande de mães solos. Isso passa de 11 milhões, né? De mães solos, aquelas mães que não têm o seu companheiro do lado para ajudar na manutenção. Elas são as chefes da família, né? Elas mantêm economicamente a família com o seu trabalho e também tem que dar atenção para os filhos. São mães que muitas vezes têm que abrir mão de carreira profissional pessoal, fazer cursinho de aperfeiçoamento, coisa assim. Nós temos essas mães, uma das grandes queixas delas é assim que o mercado de trabalho para a mãe solo está se tornando cada vez mais difícil, porque as empresas, elas tão logo elas dizem que elas são mães solos, têm filhos, isso já liga o sinal vermelho e é quase que o veredito do desemprego. Por quê? Porque há a possibilidade dela faltar ao trabalho, ter que dar atenção, coisa assim.
Então, eu acho que as nossas senhoras continuam por aí, né? Eu gosto sempre de trazer a Nossa Senhora, então, né? A Maria, né? Qual é o exemplo de Maria? E aí, a mulher hoje, ela é Maria. É as Marias que estão por aí, Marias, né? Porque se olhar assim, quanto Maria teve que fazer para ela poder fazer com que aquele filho nascesse, sobrevivesse e vivesse. E aí, eu acho que o maior desafio e a maior tristeza foi quando ela perdeu esse filho, né? Do jeito que perdeu, né? Mas ela, em contrapartida, ela tinha uma fé fora do comum. Sim. E eu vejo a mulher hoje também, né? A mulher hoje, ela é discriminada, vamos combinar, né? Se fala que não, que de igualdade de gênero, etc, etc, etc. Se a gente olhar assim, começando pelo exemplo, quando ela tem o esposo e os filhos em casa, como que é a distribuição dos trabalhos? Quando ela trabalha fora, quando ela vem para casa, né? E ainda o Alcindo traz essa situação da mulher mãe sozinha. Mas a criança não nasceu sozinha. Pois é. A criança tem um pai. E esse pai tem que assumir também. É pai e mãe. Mas a situação está aí. Então, o que fazer, né? De que forma poder estar contribuindo, olhando, pensando nessas mulheres que ainda sofrem essa discriminação, principalmente no trabalho. Né? O trabalho é uma perseguição, entre aspas, como a gente diz, né? Embora uma necessidade urgente de sobrevivência. Sim. Acho que está acho que está bem presente essa desigualdade, né? Desigualdade social, e que quase sempre, né, se acentua mais nas classes menos privilegiadas. Sim. E aí a mulher ainda é mais discriminada, né? Essa questão que tu trazes aí, essas estatísticas, são lamentáveis dentro desse espírito que estamos vivendo agora, né, no espírito natalino, e nos faz refletir e repensar essa carga, né, essa carga que a mulher, né, é submetida nos dias atuais, né? A mulher trabalha muito mais que o homem, eu reconheço isso. Lá em casa é assim, né? Lá em casa é assim. Eu trabalho muito menos que a Vera, porque, sei lá, nós somos educados numa sociedade machista. Por exemplo, na minha casa, eu sou, né, numa família de 11 irmãos, 8 homens e 3 mulheres. Quem lavava a louça eram as mulheres. Quem lavava a roupa eram as mulheres. Os homens... Parece aquela herança das tarefas, né? Exato. Isso é tarefa para mulheres, tarefa para homens. Né? Quem preparava a comida era a mulher, enquanto os homens ficavam sentados, e as mulheres preparando a comida, depois lavavam a louça enquanto os homens iam cestear, né? Quando levantava, todo mundo ia para o trabalho junto, as mulheres iam juntas também. Então a gente traz esses resquícios dessa sociedade ainda machista, e infelizmente eu trago isso comigo. Embora eu faça um esforço muito grande para poder ajudar a Vera, mas eu tenho que reconhecer que a carga maior é dela, né? Ela trabalha, cuida dos afazeres, né? Enquanto estava na atividade profissional, exercia muitas vezes 60 horas diárias e ainda tomava conta da casa, né? Então isso se retrata muito bem, né, nas mulheres de hoje, né? Mulher na indiscriminação, ela ganha menos que o homem, né? Ela é menos valorizada que o homem. Quase sempre os cargos mais importantes de chefia, de gerenciamento, sempre são os homens que o fazem, e as mulheres se submetem a cargos inferiores. E a remuneração, consequentemente, também é bem melhor da mulher do que o homem. Isso nos apontam todas as estatísticas aí do IBGE e assim por diante. Então, essa carga, esse peso da mulher também a gente é obrigado a refletir nesse momento em que vivenciamos esse espírito, e nos faz refletir sobre a essência do Natal, para que possamos viver então uma igualdade, uma fraternidade. E não nos deixarmos levar também pelos fatores do mercado, desse consumismo, né, que nos leva realmente a essa igualdade, mas caminharmos juntos, estarmos juntos. Acho que esse foi o princípio também trazido pelo nascimento desse menino que veio, né, fazer essa denúncia. E é lamentável que estamos há 2000 anos e ainda, né, nós vivemos esse espírito de desigualdade, e que discriminamos tanto as
mulheres e as jogamos, né? Nessa estatística aí que tu trazes, assim, eu gosto muito de falar contigo porque tu é um pensador, e tu faz essas abordagens, essas provocações para a discussão, e que não é muito comum a gente dedicar um tempinho para fazer, né? Para pensar isso, para nós termos um modelo de sociedade, né? Trazidos, né? Por esse menino que queria igualdade e fraternidade, né? Tem um aspecto que eu acho que a gente também deveria questionar. E quando a gente fala que uma criança veio ao mundo, ela traz junto consigo uma série de consequências. E talvez aquilo que a Hannah Arendt fala também, na sequência daquele texto que eu citei na chamada de abertura lá do anúncio do programa, ela diz assim, que os adultos precisam às vezes se proteger da criança que vem ao mundo, mas isso é quase que uma ironia que ela usa. Por quê? Porque quando uma criança vem ao mundo, ela acaba também, pelo seu significado, questionando toda a estrutura do mundo. E uma das questões que eu acho que a gente precisaria repensar com o ingresso da mulher no mundo do trabalho, ela entrou num mundo que não foi desenhado para ela. A gente fala mundo do trabalho, gerador da riqueza, chão de fábrica e assim por diante. Porque dizer que a mulher não trabalha em casa é uma falácia terrível. Mas começa por ali. O cuidado com o lar não é considerado um trabalho porque não produz uma renda. Mas eu sempre digo assim, não produz renda, mas produz uma economia. Né? E o trabalho em si, isso o Ricardo Antunes também fala. O trabalho em si, ele foi desenhado por homens, para os homens, e não para o mundo feminino. Se nós olharmos a legislação, pena que a Letícia não está aqui conosco, ela podia nos ajudar a pensar muito, mas assim, a grosso modo, quanta dificuldade uma mulher encontra e quanto desafio ela encontra no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, desde condições reais de ingresso, manutenção e valorização. Para ter uma ideia, as mulheres solo, elas têm uma renda média 39% menor, segundo Datafolha, né? Menor do que os pais casados, do que a renda do marido. Por que essa diferença? Por que essa diferença? Justifica alguma coisa? Mas é a sina feminina. Então eu acho que discutir a esperança do nascimento, uma vida que vem ao mundo, nós precisamos discutir também as condições materiais de manter essa vida com dignidade. E uma criança, para ser bem cuidada, também tem que ter uma mãe bem cuidada, pelo menos uma mãe bem cuidada, né? Mantida, que tenha, ela pode trabalhar, claro, mas que tenha políticas públicas que dão esse suporte. E das mães solos, eu não tenho aqui agora a mão, mas eu posso até recuperar esse dado. Boa parte delas tem dificuldade de encontrar um lugar, tipo assim, uma creche, uma coisa assim, que de fato ela possa deixar a criança ali e sair tranquila para o trabalho e voltar. Elas estão tendo muita dificuldade. Eu acho que isso ali é um problema de política pública, aquilo que a Vera falou. Política é a arte das escolhas em função de um projeto. Tá? Nesse caso, que projeto seria esse? Dar garantia e conforto para que aquelas mães possam, de fato, trabalhar com tranquilidade para manter seus filhos com dignidade, mas precisa esse suporte do Estado. Nossa Senhora e o Josézinho lá não tiveram esse Estado a favor deles, tiveram um Estado completo e uma sociedade completamente contra eles, né? E a gente também fala muito, né? E eu faço essa reflexão de hoje as famílias pensão,
né? Hoje nós temos muita família pensão, onde o pai e a mãe saem durante a manhã e só volta à noite quando as crianças já estão dormindo. Então também esse cuidado ou esse olhar, ela tem lá a creche, ela tem o acesso, né? Porque a gente fala das famílias mais vulneráveis, eu acho que sim, mas também as famílias que não são tão vulneráveis, mas que têm essa situação da família pensão. Sai de manhã, as crianças estão dormindo. Chega em casa, as crianças estão dormindo. Então, qual é o contato? E aí também eu vejo a necessidade do contato, do carinho, do afago. A criança precisa desse olhar e desse sentir do pai e da mãe. E falando da mãe, de mãe solo, eu penso, Alcindo, que nós tínhamos que pensar numa proposta, num projeto de garantir pai e mãe. Poxa vida, é pai e mãe. Bom, por que a mãe tem que assumir tudo sozinha? Né? Porque a mãe vai ter a guarda da criança. Sim. O pai também tem que ter a guarda. Os dois vão compartilhar tempos iguais. Não, porque o pai não pode deixar de trabalhar. Mas a mãe, né? Então, como nós vamos estar pensando isso, nessa esperança para o futuro dessas mães que têm hoje essa dificuldade? Eu escuto muito isso. Não tô conseguindo creche pro meu filho. E tô aqui, preciso trabalhar, tenho que levar junto. Né? E quantos riscos tem em levar junto? E aí deixa ele construir aí 500 metros, 1 quilômetro de asfalto e constrói mais uma creche. Que eu acho que o benefício social talvez seja bem melhor. E eu acho que as consequências disso nós percebemos, né? Hoje na sociedade a questão da droga tomando conta, né? Quando a gente, a mulher não consegue, né, por si só, né, a fazer a manutenção dos seus filhos, educá-los, como dentro dos princípios sociais, né, ocorre isso, leva à marginalidade, leva a uma desigualdade cada vez maior e também uma desagregação para a nossa sociedade. Então se torna um peso muito maior. Aí nós temos que construir cada vez mais e mais presídios para colocar esses seres humanos que são pessoas humanas, mas que foram jogadas à marginalidade, né? Foram jogadas à margem, à margem do caminho, à margem da história. Cria uma lógica reprodutiva. Cria uma lógica reprodutiva, né? As consequências estão aí, cada vez mais, né? Drogas, cada vez mais violências e estão por aí, a nosso entorno, né? Com as pessoas muito próximas da gente também. Então essa questão da mulher solo, também traz as consequências para uma sociedade que cada vez vai ficando mais desigual, mais injusta, e também então somos levados a pensar nisso. São reflexões que devem ser levantadas e não devem ser jogadas embaixo do tapete, né? Nesse momento que vivemos um espírito natalino, um espírito de igualdade, de fraternidade, um espírito de um começo de uma vida nova. Eu acho que também é oportuno a gente debater e conversar e dialogar e construir soluções juntos, construirmos juntos para que possamos então realmente, né, celebrar, né, essa vida nova que se inicia, esse nascimento, né, desse grande líder, grande líder que se tornou, né, o maior líder da história, né, para todos nós, principalmente para os cristãos, né, os que acreditam e que têm fé, né, que têm fé em Cristo, que para nós, né, para mim, é o que me inspira, o seu modo de vida, as suas profecias, os seus ensinamentos me inspira para poder caminhar e me seguir a vida sempre com essa esperança de que, né, possamos ser iguais, né? Possamos estarmos juntos sempre e caminharmos, né, Alcindo? Já que estamos falando nessa questão, um foco um pouquinho nas mães, a Vera tem muita experiência disso, a gente vivenciou isso no nosso tempo ativo lá na escola, essa questão de que a mãe, parece-me que em função de que ela está quase que plenamente dedicada aos cuidados dos filhos, quando ela não tem aquelas condições de um suporte, seja do companheiro ou do círculo familiar ou até de política pública,
ela começa a entrar numa lógica de adiar tudo que pertence ao crescimento pessoal, entre elas a educação. Né? Nós temos percebido lá no curso normal, aproveitamento de estudos principalmente, né? Mães maior exemplo, já que encaminharam os seus filhos. E agora volta a estudar. Em algumas universidades também já está aparecendo isso, né? Aí, 17, 20 anos depois, olha, cara, isso é um terço da vida praticamente, cujos projetos pessoais foram adiados. Elas voltam para cuidar delas. E o primeiro passo é o estudo. Porque o estudo dá segurança. Tem um estudo que mostra são as sequelas de separações onde as mães não conseguiram se posicionar face ao conhecimento, à construção de autonomia financeira, essas coisas. Elas sofrem muito. E a tendência é decair muito, muito, muito. E junto com ela os filhos também, né? Então, eu acho que inconscientemente elas logo correm buscar o quê? Aperfeiçoamento cognitivo. Isto é, conhecimento, profissionalização e tentar enxergar o mundo, janelas, brechas para o mundo, esperanças. Né? Que não existe esperança sem oportunidades. E são escolhas. Então, veja bem, né? E se tu vai hoje nos bancos e de universidades, tem turmas em que a grande maioria são mulheres. Estão correndo buscar aperfeiçoamento porque a vida não é mansa ali na frente. Né? Eu acho que daí também veio assim essa questão, né? Quem tinha o privilégio de buscar os conhecimentos eram os homens. A prioridade. A prioridade era dos homens. Hoje, então, como se abre um leque também, né? A gente percebe assim, o mercado precisa de mão de obra. Precisa de mão de obra. E vai encontrar na mulher uma grande mão de obra ociosa. E hoje, então, busca a mão de obra da mulher, valoriza menos, mas a mulher tem que buscar, né, o seu conhecimento. Então ela procura nas universidades também se equiparar, né? A mulher não fica atrás. Eu acho que isso é muito positivo. Pelo contrário. Hoje, se nós olharmos, as mulheres são muito mais atuantes e muito mais intelectuais do que os homens. Elas fazem com mais facilidade isso. Eu citei isso numa entrevista faz poucos dias, porque no ano passado, no Dia das Mulheres, eu escrevi um texto, foi publicado, e eu não queria ficar aí bajulando o que todo mundo bajula. Aí eu escrevi um texto sobre as mulheres na ciência, aqui da nossa região. Tem muita cientista aqui na região que as pessoas nem imaginam que é uma cientista. Pra ter uma ideia, hoje mais da metade dos artigos científicos no Brasil são assinados por mulheres. No entanto, a verba destinada para financiar pesquisas, elas apenas têm 24%. Há uma discriminação até ali. Que coisa. Então esse levante da esperança, Vera e Írio, tem que chegar àquilo que eu chamo assim, a miudeza das condições de vida. Ter acesso ao conhecimento, desenvolver esse conhecimento, torná-lo útil para a sociedade, e inclusive para os próprios filhos, isto é parte da relação intergeracional. Que palavrinha, né? Intergeracional. Isso é, do esforço coletivo de entregar um mundo melhor para os que vêm. Para as próximas gerações, né? Acho que isso... é ali que se dá a renovação, né? Vamos fazer um intervalinho? Vamos lá. E vamos para o nosso bloco final. Temos muito ainda para conversar, né? Voltamos já. 6 minutos, 9h56. Estamos encaminhando para o encerramento do programa Rumo das Coisas esse sábado, onde fizemos belas reflexões, juntamente com o seu Írio e a dona Verinha, falando sobre o real sentido do Natal, mas um Natal real, não aquele assim, da estratosfera. Não, o Natal vivido, né? E tem que ser vivido no meio da comunidade,
no meio das circunstâncias, fazer esse levante de esperança, porque uma vida que nasce é uma esperança que nasce, né? A gente sabe isso até em família, assim, quando nasce um netinho, a gente fica tão feliz, a vida continua. Né? Então, Iri e Vera, vocês têm 3 minutos para... Ok, então, Cindo, vamos... Para a bênção final. Vamos concluindo, e para concluir, quero trazer, assim, importante uma palavra do Papa Francisco. Eu gosto muito do Papa Francisco, e então ele traz assim: a essência do Natal é tempo para transformar a força do medo em força da caridade, em força para uma nova imaginação da caridade. E a caridade que não se habitua à injustiça como se fosse algo natural, mas tem a coragem, no meio de tensões e conflitos, de se fazer casa do pão e a casa da hospitalidade, né? Então eu concluo dizendo que a essência do Natal precisa, né, ser ensinada, precisa ser lembrada e precisa ser cultivada e celebrada. Então, acho que é importante lembrarmos isso. A essência do Natal precisa ser ensinada e celebrada. E com isso concluo, então, me despedindo. Obrigado de poder estar aqui e partilhar algumas ideias contigo. Como eu disse, eu admiro e eu gosto da tua posição, né, desse pensador que tu é, que faz a provocação dessas reflexões. Obrigado, então, um bom dia. Eu que fico feliz. Muito bem. Então, eu gostaria de dizer, né, que nós podemos ficar no lado e no espírito da espiritualidade. Né? Trazer essa espiritualidade para nós viver ela. O presente, a gente não falou muito do presente, o presente faz parte, o presente é uma coisa legal, né? Porque a gente presenteia, nós fomos presenteados com a vida, né? E nós estamos presenteando as pessoas que a gente ama, mas não é o mais importante. Então, o importante é nós estarmos nos aproximando das pessoas que a gente ama, né? Começa pela nossa família, né? E pelos amigos, na comunidade, em todos os lugares onde nós vamos estar vivendo. Então, essa espiritualidade. E o que seria espiritualidade? São os gestos do olhar, os gestos de acolher, os gestos do acarinhamento, né? Os gestos do cuidado, né? Do cuidado, né? O cuidar com as pessoas. E esses cuidados começam com essas simples coisas, o preparar a mesa com aquilo que a gente tem, né? Não precisa ser um banquete, aquilo que a gente tem para oferecer, né? Mas o oferecer mais no sentido de acolher, das pessoas se sentirem felizes ao nosso lado, né? Trazer um pouquinho daquilo que Jesus fazia, né? Jesus era simples, Jesus era humilde, e o maior exemplo disso foi onde ele nasceu, a humildade, né? Então, trazer isso conosco, esse amor. Então, a essência do Natal para mim é o amor. O amor. E o amor vai se manifestar nesses pequenos gestos. Eu não preciso dar um grande presente. O meu maior presente é eu estar olhando para as pessoas com quem estou próxima, é eu abraçar, é eu acarinhar, é eu cuidar, né? Então, que a gente pudesse partilhar aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente tem, do jeito que a gente tem, né? E cuidar das pessoas, né? Cuidar das pessoas que a gente quer, que é possível fazer, né? Das pessoas que estão próximas a nós. Então, que cada um e cada uma de nós pudesse estar trazendo nesse Natal esse Jesus que nasceu. E se nós, depois de 2000 anos, estamos ainda comemorando esse Jesus, que a gente celebre, né? Celebre esse Natal na nossa família com muito amor. E quero agradecer também o espaço, né? O Alcindo sempre nos convida. E eu, quando o Írio chega com o convite, eu fico assim pensando, com tanto. Mas assim, Alcindo. Ele me disse, eu vou consultar, velho. Mas é um grande prazer, a gente fica muito feliz. E tu sempre está no nosso coração. A gente fica bem orgulhosa, né, de estar contigo aqui. E dizer assim que tu é uma pessoa muito especial. Um feliz e abençoado Natal
Natal a toda a comunidade santarrosense, a todas as pessoas que estão ouvindo esse programa, né? Sim. E em especial a tua família, né? A Mari, tão amada, que a gente tem um carinho muito grande. Vitória. A Maria Vitória. Enfim, todas. Tenho 2 netos. E esses netinhos, tu ganhou de nós, né? E ser vovó é perfeito, é maravilhoso, é uma bênção. E aí tá o Jesus que nasce, né? E que dá continuidade à nossa família. Renova, né? Muito obrigada pelo espaço e obrigada a todos. Mas Vera, tu fizesse uma provocação interessante, que aqui minhas caraminholas já começaram a se mexer. Presente. O que é isso? Presente é uma palavra que diz que eu não só estou aqui, mas eu sou aqui. Estamos juntos. Quem está presente está junto. Isso. Então, o que é um presentinho que a gente compra e dá? É uma forma de que toda vez que você olhar... Você está lembrando, a memória. Esses são todos os símbolos cristãos, são símbolos de presença. Isso. Presente. É uma forma de tornar presente o bem-querer, tornar... E até as memórias afetivas, né? Nós falamos várias vezes. Quando eu era criança, minha avó, meu avô, são memórias afetivas. Que estão presentes. Presentes. É uma forma de recordar. Porque eu acho que sem a memória, e especialmente a memória afetiva, nós teríamos muita dificuldade de sermos humanos, né? Eu acho que sim, se eu estou correto no meu pensamento. Então, talvez o melhor presente é a presença. De fato. Valeu? Okay. Tá bom. Bom final de semana e vem aí, ó, Claudemiro Sorriso com painel FEMA, com toda a alegria tradicional dele. E nós voltamos no próximo sábado com mais um Rumo das Coisas. Até lá. A Rádio FEMA Educativa apresentou o Rumo das Coisas.